Olá, tudo bem? Eu sou a Leili e hoje eu venho apresentar para vocês o curso online Uso Criativo da Luz. Neste curso, eu mostro para vocês como eu utilizo a luz para fotografar casamentos e ensaios. Então, fique ligado que agora está começando o curso Uso Criativo da Luz. Antes de começar o curso, eu gostaria de me apresentar. Bom, eu sou a Leili de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu tenho 28 anos e desses 28, 6 são dedicados à fotografia de casamento. Nesses 6 anos eu já pude fotografar mais de 200 casais, mais de 200 casamentos, né? E muito mais de 200 casais, entre casamentos e ensaios e outras fotografias que eu já fiz na minha carreira. A minha especialidade hoje é casamentos e ensaio. Eu basicamente vivo de fotografar casamentos e ensaios. Essa é a minha principal fonte de renda e nela que eu consegui meus principais destaques, como premiações pela Fearless, pela ISPWP e pelos reconhecimentos da WPJ e WPS. Mas além de falar sobre a minha pessoa, eu gostaria de mostrar também para vocês os conceitos básicos de fotografia. Neste curso eu vou abordar rapidamente alguns conceitos básicos que eu penso para utilizar minha fotografia, como ISO, abertura e velocidade. Por que eu decido cada um e por que eu utilizo cada um da forma que eu utilizo? Vamos começar então pelo ISO. Alan, por que tu gosta de fotografar, para quem já conhece meu trabalho, né? Por que tu gosta de fotografar com câmeras full frame? Eu gosto de fotografar com câmeras full frame porque eu posso elevar o ISO a 10.000, 8.000, 6.400
com uma perda bem pequena de qualidade. Qual é o grande problema do ISO que muitas pessoas falam? O ruído. Eu não chego a me incomodar tanto com o ruído, eu me incomodo mais com a falta de nitidez e a falta de contraste de cores, que é o que vai acabar me incomodando mais numa imagem final. Outro detalhe que também é muito importante é a textura de pele. Nós temos que ter muito cuidado com a textura de pele. Se uma foto feita em ISO alto não tem textura de pele, eu não vou gostar da foto. Ela vai ficar um aspecto feio, um aspecto não muito legal e provavelmente a noiva também não irá gostar. Como eu trabalho com casamentos e ensaio, eu sempre penso o que o meu cliente espera da minha fotografia. E se ele espera uma foto com uma boa textura de pele, com um bom contraste de cores e com uma boa nitidez, eu vou fazer esse tipo de foto. Logicamente, às vezes tem fotos que eu vou acrescentar ruído, né? Mas é para dar mais uma questão estética na foto e não propriamente porque essa foto foi feita em ISO alto. Às vezes eu faço uma foto em ISO 100 e acrescento ruído na pós-produção para dar um charme na foto, um charme extra. Alan, então eu sei que você gosta de usar lentes claras. Sim, gente, eu gosto de utilizar lentes 1.2, 1.4, 1.8. Por que eu gosto delas? Primeiro, porque entra muita luz na minha cena, então eu consigo captar o máximo de luz disponível. E segundo, por causa do bokeh, né? Eu gosto muito do bokeh, do desfoque de fundo que ela dá, fica muito bacana e eu utilizo demais nas minhas fotos, principalmente quando eu tenho um cenário que não é tão bonito assim. Eu consigo desfocar ele, a pessoa acaba não percebendo o cenário e deixando todo o destaque para o meu fotografado, para a minha fotografada. Mas Alan, você também gosta de utilizar velocidades baixas. Gente, não é sempre que eu gosto de utilizar velocidades baixas. Normalmente eu vou utilizar velocidade baixa quando eu estou usando flash ou quando não há outra opção. Por exemplo, eu tenho que fotografar, sei lá, a entrada da noiva e resolvem desligar as luzes e eu estou sem auxiliar. Então eu vou jogar o ISO um pouco mais acima e vou baixar um pouquinho a velocidade para captar um pouco de luz, né? Captar um pouco mais de luz. Mas não é regra. Quando eu vou usar velocidade baixa, é mais quando eu quero fazer algum efeito durante a festa. Por exemplo, quero brincar, fazer um light paint durante a festa, eu vou usar uma velocidade baixa. Para quem não sabe o que é Light Paint, fique tranquilo que no decorrer do curso eu vou explicar o que é Light Paint e também vou dar uma pequena amostra de como fazer Light Paint. Mas nesse curso não está incluso o Light Paint, tá, gente? Né? Já estou vendendo um curso extra, desculpa, gente, não era essa a intenção. Mas, Alan, e como que você pensa a relação abertura-velocidade de ISO? Gente, eu sempre tento deixar o menor ISO possível. Por que deixar o menor ISO possível? Quanto menor o meu ISO, eu vou ter mais nitidez, mais contraste de cor e mais textura de pele. Então, eu prefiro deixar o menor ISO. Mas, Alan, eu vejo que você fotografa em ISO 3200, 4000, 5000, 6400. Sim, gente, eu fotografo, mas é quando não há outra saída. Se eu pudesse fotografar em ISO baixo, eu fotografaria com ISO baixo. Mas se eu não tiver outra possibilidade, eu vou levar o meu ISO sem medo de errar, sem medo de ter problemas com a minha foto. Mas claro, antes de fazer isso eu tenho que testar as minhas imagens. E como que eu testo as minhas imagens? Simples, gente. Eu faço fotos no ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 13200, 13200, 6400, né, 12800 e eu pego essas fotos com ISOs maiores e imprimo elas para ver o resultado. Se o resultado me agrada impresso, eu vou utilizar esses ISOs. Se o resultado impresso não me agrada, aí eu já não vou utilizar esses ISOs. Porque para mim o que importa é o resultado impresso, que é onde o meu cliente vai ver a sua foto final. Porque numa amostra em 800 pixels, ele não vai poder ver se tem ruído ou não tem ruído. Tá? E normalmente eu não entrego gratuitamente o CD em alta. Né? O CD em alta é um serviço à parte, e mesmo assim ele vai ter o álbum, ele já vai poder conferir a qualidade da imagem, e vai poder comprar, né, vai poder imprimir realmente as fotos que ele mais gostou. Então, eu não tenho medo de ver a foto 100%, por quê? Porque 100% não me interessa. Tá? Quando eu vejo uma foto em 100%, ela não está me dizendo que vai ser impresso, ela está me mostrando uma foto 100%. Normalmente, quando a gente abre uma foto no Photoshop e a gente quer imprimir em 30/40, se nós colocarmos já ela em 30/40 e botarmos o zoom em 25% ou 33%, nós vamos ter mais ou menos a mesma ideia do que vai ter de ruído e vai ter como é que vai ser impressa essa nossa foto. Tá? Ficou um pouquinho confuso, né? Só repetindo então. Quando nós abrimos a nossa foto em zoom 33%, é mais ou menos o que nós vamos ver também na impressão final. Então eu me preocupo muito mais com a impressão final do que com a foto em zoom 100%, porque o zoom 100% não me interessa, não é isso que vai aparecer na minha imagem. Então, é assim que eu penso quando eu estou utilizando o meu ISO. Né? A questão da abertura também, se eu quero focar ou desfocar,
Ou eu vou fechar ou vou abrir. Quando eu quero focar tudo, eu vou fechar. E quando eu quero desfocar a maior parte, focar só o meu assunto, eu vou abrir a minha lente, né? Quem não está entendendo pode adquirir também o nosso curso básico. É só acessar escoladefotógrafos.com.br/online e adquirir hoje mesmo o nosso curso básico. Certo? Mas, Alain, o que interfere para você utilizar 1.2, 1.4, 1.8 ou 2.8? Gente, o que interfere é o que eu quero mostrar e também quanto de luz disponível eu tenho na minha cena. Eu fotografei o casamento agora sábado, a maior parte do tempo eu usei 1.2. Por quê? A luz era bem escassa e eu não queria atrapalhar aquele momento. A celebração ela começou ao entardecer e pegou um pouquinho da noite. Então, para mim não atrapalhar, não jogar um flash para não ficar incomodando, ou jogar um LED para ficar aquela luz no rosto do casal, eu preferi o quê? Eu preferi aumentar um pouquinho o ISO e usar grandes aberturas, 1.2, 1.4. E mesmo assim eu consegui pegar algumas cenas bacanas, como vocês podem ver nesse slideshow. Viram como ficou legal, né, gente? Dá para fazer fotos assim? Com certeza, eu faço direto. Eu tento não atrapalhar a cerimônia. Acho que isso é o mais legal da minha fotografia. E por isso que as pessoas me contratam. Porque eu tento ser o mais invisível possível, né? Eu tento ser o mais invisível possível. Eu tento não atrapalhar os acontecimentos. Eu tento fazer com que o quê? Com que todo o destaque fique para o casal. Eu acho que é isso que é o mais importante, o casal ficar em destaque e o fotógrafo ser responsável apenas pelo registro, que para isso que a gente é pago, né, gente? Mas, Alain, além disso, de que mais você vai falar? Bom, gente, eu tenho que falar também de fotometria, tá? Isso para mim é um ponto muito importante. Por quê? Não adianta nada eu saber, né, usar a abertura, velocidade e o meu ISO e não saber fotometrar a minha cena. Tá? Hoje tudo bem que tem o LCD facilita muito, né? A gente não precisa ficar lendo todo momento o fotômetro, basta dar uma olhadinha no LCD e ver se a foto está boa ou ruim. Se ela estiver estourada, vamos fechar um pouquinho, se ela estiver subexposta, vamos abrir um pouquinho, né? Isso é bem simples, mas eu prefiro entender o fotômetro. Entendendo o fotômetro a gente não vai ter erro. Como que eu fotometro as minhas cenas? Normalmente eu fotometro para mais.
Tá? Por quê? Porque eu fotografo em RAW, então no RAW eu consigo recuperar até um ponto de estourado. Mais que isso eu já não consigo recuperar, não vai ficar uma recuperação boa. Até um ponto de estourado eu consigo recuperar no RAW tranquilamente. Por isso outra coisa que eu recomendo, só fotografem em RAW, gente. Sempre em RAW. JPEG, só se tiver a luz totalmente controlada. Num estúdio dá para fotografar em JPEG. Mas meu conselho, um conselho de amigo, se vocês querem um melhor resultado, fotografem sempre em RAW. Mas, Alain, então, o que é fotometria? Primeiro, fotometrar nada mais é do que medir a luz. Tá? O nosso fotômetro ele lê cinza médio. Inclusive, nós temos uma aula mais completa no nosso curso básico. Mas, só para vocês entenderem rapidão, quando eu aponto a minha câmera para o preto, ele acha que tem pouca luz. Então, quando o nosso fotômetro está no zero, quer dizer que ele vai deixar o preto cinza. E quando eu aponto para o branco, ao contrário, ele entende como muita luz. Nós vamos apontar para o branco, se ele estiver no zero, o nosso branco vai ficar cinza. Então, sempre quando estiver preto, nós vamos ter que fazer o quê? Botar para menos o nosso fotômetro, e quando tiver branco, nós vamos ter que colocar para mais o nosso fotômetro. Para o preto ficar preto e o branco ficar branco, certo? Como vocês podem ver nessas imagens aqui, ó. Vira a sequência ali, 0, né? 0, nosso preto ficou cinza, em -1 o nosso preto ficou preto, em 0 o nosso branco ficou cinza, e em +1 o nosso branco ficou branco. Tá? É bem simples assim, mas quem tiver dúvida pode acessar lá escoladefotógrafos.com.br/online e adquirir o curso online do curso básico. Mas, Alain, o fotômetro ele tem modos de medição, né? Sim, gente, tem modos de medição. E como que esses modos funcionam? Primeiro, eu não vou dizer como todos funcionam. Nós temos um vídeo falando sobre isso. Mas eu vou falar quais que eu uso. Gente, eu uso 2. Alain, por que usar 2? Por que complicar? Né? Por que não é mais fácil você usar um sempre? Não, gente. No caso, eu tenho que usar 2 porque um eu utilizo quando eu estou usando com flash e outro eu utilizo quando estou utilizando sem flash. A pergunta que todos vão perguntar, por quê? Né? Todo mundo vai querer saber por quê. E por que e quais que eu uso? Gente, eu uso pontual quando eu estou fotografando sem flash. Por que o pontual? Porque ele vai medir a luz da minha cena, do ponto da cena que eu quero. E quando eu estou usando o flash, eu vou usar o matricial. Por que o matricial? Porque ele vai abranger toda a minha cena. E ele abrangindo toda a minha cena, ele vai errar menos. Alain, mas você usa o flash em quem? Em TTL ou manual? Eu sempre uso em TTL, gente. Tá? Eu sempre uso em TTL. Por isso que eu uso matricial quando eu estou fotografando com flash. Mas, Alain, o TTL erra demais. Não, gente, ele não erra. Por que ele não erra? Por quê? Né? O TTL, ele funciona através da câmera, através do fotômetro da câmera. Ele lê cinza médio, a câmera lê cinza médio. Então, quando eu tenho predominância de tons pretos na minha cena e eu deixar a minha compensação de flash no 0, ele vai acontecer o quê? Vai estourar. E se eu tenho predominância de branco, ele vai o quê? Vai subexpor. Então é simples, gente, mais uma vez, só que agora na compensação de flash. Se eu estou mirando o meu flash, a minha câmera, né, para uma cena que tem predominância de preto, eu vou compensar para menos. Se eu estou mirando para uma cena com predominância de branco, eu vou compensar para mais o meu flash. Isso é simples. Quanto mais e quanto menos vai depender da predominância da cena. Se tem muito preto na nossa cena, eu vou compensar, por exemplo, a -3. Como essa foto aqui que eu estou mostrando de exemplo. Essa foto foi compensada em -3. E se eu tenho excesso de branco, como essa foto aqui, eu vou compensar para +3. Isso é simples, gente. Se eu tenho muito branco, +3. Se eu tenho muito preto, -3. Se é moderado, a minha cena tem 70% de preto e 30% de branco, eu vou compensar para -1, por exemplo. Isso tudo vai depender da minha cena. Então o TTL ele não erra, ele acerta sempre. A diferença é que o quê? Nós erramos em não compensar para mais ou para menos. Simples assim. Mas depois, nos próximos vídeos, a gente vai falar a respeito bonitinho sobre o TTL, sobre o manual. Né? Alain,
que câmeras que você recomenda? Gente, tá? Se você quer fotografar, que nem eu fotografo, da mesma forma que eu fotografo, eu recomendo ter câmeras full frame. Por que full frame? Porque elas são o máximo de qualidade existente no mercado. Alan, mas tem as médio formato também. Também tem, mas elas são muito caras. Nós temos full frame de entrada como a 6D que está gravando esse vídeo aqui, ou a 5D Mark II também, que é uma câmera um pouco mais antiga, mas também é muito boa, que é essa câmera aqui. Elas são câmeras full frame e já nos fazem imagens como essas, por exemplo. Estão vendo essa sequência de imagens? Todas essas imagens foram feitas com câmera full frame. Mas Alan, por que o full frame é melhor? Primeiro, pelo tamanho do sensor, né? Ele tem um sensor maior. E segundo, nós vamos conseguir elevar mais o ISO com uma menor perda de qualidade. Isso é importante, conseguir elevar o ISO e perder menos qualidade. Alan, você só falou de Canon, por que você não falou de Nikon? O que você tem contra a Nikon? Calma, gente, eu não tenho nada contra a Nikon. É como eu estou mais familiarizado com Canon, eu acabo falando mais de Canon. Mas para quem tem Nikon, para quem quer comprar câmeras Nikon, eu recomendo a D800 ou a D610. São duas câmeras excelentes. A D610 é mais barata, né? Mais ou menos a metade do valor. É que nem a 6D para Mark III. Eu prefiro ter duas 6D do que ter uma Mark III. E eu também acho que é melhor vocês terem duas 610 do que uma D800. Por que, Alan? Você é louco? Não, eu sou sensato, gente. Tá? Eu fotografo casamentos e no casamento eu preciso ter no mínimo duas câmeras. Tá? Mesmo que eu não vá fotografar, eu fotografo sempre com duas câmeras. Mas digamos que eu não queira fotografar com duas câmeras. Eu vou ter uma câmera de stand-by, uma câmera de backup. Isso é muito importante, gente. Nunca vá fotografar um casamento com apenas uma câmera. Por quê? Se der problema nessa câmera, ferrou. Né? Eu tive um caso agora, né, que aconteceu, não aconteceu comigo, mas aconteceu com a equipe de vídeo. Simplesmente a pessoa, ela ia sozinha filmar um casamento e ela foi e acabou se acidentando no meio do casamento. Se a minha equipe não fosse grande, a minha equipe sempre é numerosa num casamento, eu nunca vou com menos de 3 pessoas, nesse casamento eu estava com 5 pessoas, eu disponibilizei 2 dos meus assistentes para filmarem o casamento, né? Pelo menos para a noiva ter um registro. E gente, isso faz toda a diferença, por quê? Você tendo pessoas de backup, você pode se dar ao luxo de ficar doente, e todo mundo fica doente, não é mesmo, gente? Eu fico doente, vocês ficam doentes, né? Você fica doente, todo mundo fica doente. Então nós temos que ter o nosso plano B, né? Ou até um plano C se for o caso. O cinegrafista não tinha um plano B, o plano A, B, C e D era ele. No meu caso eu sempre tenho planos A, B e C. Então eu consegui fotografar o casamento, que era a minha função, né? Fotografei eu e o meu segundo fotógrafo, e o meu terceiro fotógrafo e o meu segundo assistente de luz fizeram o vídeo para a noiva e acabou salvando esse registro que não ia ter porque o cinegrafista acabou não podendo comparecer. Gente, eu mostrei um caso extremo de backup humano, mas backup físico de câmera, né? Aliás, backup de câmera é muito importante também, gente, tá? Porque imagina você chegar num casamento e quebrar a sua câmera. Já me aconteceu uma 40D, eu estava fotografando a entrada da noiva e a 40D simplesmente quebrou o espelho. O que eu faço quando a 40D quebrou o espelho? Choro, né? Peço para a noiva parar? Não, gente. Eu simplesmente peguei minha segunda câmera que estava do lado e comecei a clicar. Continuei clicando toda a entrada da noiva sem ter problema nenhum. Depois que a cerimônia já deu uma acalmada, eu peguei minha outra câmera e fiquei com 2 câmeras de novo. Peguei na época, era uma 30D que eu tinha de backup lá, peguei essa 30D e continuei fotografando com duas 30D, né? Então, é importante sempre ter backup, gente, de tudo. Então, mais uma vez, eu prefiro ter 2 6D ou 2 610 do que uma D800, do que uma Mark III. Tá? E a questão também financeira, gente. Eu agora troquei tudo para 6D as minhas câmeras. Tá? Quando eu fiz essa troca, eu pensei no custo-benefício. Eu fiz algumas fotos com a Mark III, gostei muito da Mark III, mas com o valor de uma Mark III, né? Aliás, com o valor de 2 6D, eu compraria uma Mark III. Então eu preferi optar por 2 6D. Mas Alan, né? Além de câmeras, o que você aconselha ter de lentes? Bom, gente, eu aconselho ter uma grande angular, uma normal e uma tele ou uma meio tele. Por que uma grande angular? Quando eu quero fotografar decoração ou quando eu quero pegar grandes planos abertos, eu vou fotografar com a grande angular. Quando eu quero pegar alguma coisa mais intimista, alguma coisa mais detalhada, eu vou pegar uma 50 ou uma 35, quando eu quero ficar mais próximo da minha cena.
E quando eu quero ficar mais afastado, quando eu quero dar um ar mais voeiro, quando eu quero fazer um retrato, eu vou usar a minha 70-200 ou uma 85mm, tá? Por que usar 85, 70-200 para retratos? Eu vou falar em outros vídeos. Mas só para vocês terem uma noção, a 17-40, que é uma lente que eu uso para grande angular e para também fotografar decoração, detalhes, né? Detalhes não, fotografar decoração em planos abertos, ela distorce muito a minha cena. Já uma 70-200 em 70, entre 70 e 135, ela não distorce muito. Então eu prefiro utilizar ela para retrato. A 85 é meu xodó, né? A 85 aqui, ó, vocês estão vendo nessa câmera aqui, é o meu xodó. E a 70-200 que está nessa câmera aqui é o meu outro xodó. São duas lentes que eu uso demais, gente. Eu uso muito, muitas fotos que eu fiz são com essas lentes. E também a 50, que é o pau para toda obra, ela serve para quase tudo. Então as lentes que eu recomendo, 17-40, 35-1.4, 50-1.4, 85-1.8 ou 1.2, né, dependendo do quanto você tem disponível, e a 70-200. Pode ser uma 70-200 f4? Pode. Eu optei pela 2.8 pela questão da luminosidade, mas pode ser uma f4 também. Aqui eu estou mostrando exemplos, ó, gente. Olha a 17-40 quando eu quero pegar um plano bem aberto, né? Olha a 35 quando eu quero mostrar o ambiente e quero também dar uma ênfase no casal. Aqui eu estou usando a 35-1.4 em 1.4 para ter foco apenas no casal. Aqui eu estou com uma 50, estão vendo que na 50 eu estou um pouco mais próximo, não estou fazendo retrato para não distorcer, mas eu estou um pouco mais próximo do casal e pegando uma cena bonita, uma cena bela deles. E aqui eu estou com 85 um pouco mais afastado, né? Note também que eu dei uma moldura também para dar aquela sensação de como se eu estivesse escondido na cena, como se eu não estivesse participando ativamente lá do casamento. Na verdade, eu tento não participar, né? Eu tento ficar o mais afastado possível e deixar tudo transcorrer da melhor forma possível. E a 70-200, né, gente? Essa lente eu utilizo quando eu quero o quê? Quando eu quero deixar o meu fundo completamente, né, chapado, porque ele tem um desfoque bem interessante, não chapado, desculpa, mas totalmente desfocado, né? E quando eu quero também aproximar o meu fundo do objeto. Por exemplo, como essa foto aqui. Ó. Essa foto eu não usei em 200, eu queria usar em 200, só que eu não tinha espaço suficiente. Então eu acabei usando 160mm, que também ficou bacana, né? E ali aquele flash eu usei no contraluz. Vou falar de flash nos próximos episódios, fiquem ligados. Alan, quais modelos de flash você utiliza? Né? Aliás, eu estou falando de flash já agora, né, gente? O que eu quero dizer é que eu vou falar sobre formas de utilizar o flash nos próximos episódios. Mas, Alan, quais flashes você recomenda? Gente, eu recomendo ter pelo menos 2 flashes. No meu caso, eu uso 580 e 550. Tá? Mas eu recomendo você ter 2 430, ou se você tem bala na agulha, ter 2 600. Mas o valor de 1.600 você compra 2 430. É o mesmo caso da Nikon também, né? Com o valor de 1.910 você compra 2 SB700. Então eu prefiro ter 2 SB700. Problema do 430 e do 700. Eles não possuem a função multi ou a função repeat, que eu vou falar também nos próximos episódios. Mas o resto das funções manual e TTL, que é o que importa, eles possuem. E é o que a gente vai mais usar. Por exemplo aqui, se lembra que eu falei, né? Da questão de predominância de tons pretos. Essa foto aqui, gente, eu estou fotografando em TTL, já estou dizendo que está em TTL, mas a minha pergunta é, ela está em 0, mais ou menos? A predominância é de quê? De tons claros ou escuros? Escuros, né? Então eu vou utilizar o quê? Compensação para menos. Nesse caso eu usei -3. Já nessa próxima foto aqui eu utilizei em manual. Por quê? Fiquem ligados nos próximos episódios, né? Fique ligado nos próximos episódios que falaremos mais sobre por que utilizar manual. Mas percebam, gente, que aquilo ali é o que eu recomendo. Mas o que que eu utilizo, o que que é importante para mim? Gente, importante para mim é ter 2 full frame, tá? Eu trabalho sempre com 2 full frame. A 17-40, né, que eu já falei para que eu uso, eu comprei também uma Lens Baby, que ela dá um resultado diferente, é um resultado tipo da Tilt Shift, né? Eu digo que é uma tilt shift de pobre. Ela funciona, é uma lente razoavelmente boa, mas ela só dá para usar mesmo em ambientes muito claros. A 35-1.4 eu uso da Sigma, o Lucas prefere a da Canon, mas eu gostei muito da Sigma pela questão do custo-benefício. Ela é uma lente boa e barata. Para mim, alguns pontos ela chega a ser melhor que a 35-1.4 da Canon. Mas alguns outros pontos ela acaba perdendo, mas também não influenciam tanto para mim. A questão de cores, essas coisas, mas para mim não vai ter tanta influência. A 50-1.4 é outra lente que eu uso também e a 70-200. Alan, o que você usa para iluminar?
580, 550, o HVL20 da Sony e também o LED, aqueles LEDzinhos mais baratos que tem no mercado. Eu comprei um LED no eBay, paguei 30 e poucos dólares, né? Funciona, a luz dele é meio azulada, mas funciona, e isso para mim é o que importa. Além disso, eu uso os rádios YN622C, que são para Canon, e também utilizo o rádio Digi8, que é da ProFlash, né? Ele é um rádio um pouco mais versátil, esse da ProFlash, ele funciona tanto em Canon para Nikon. Como eu às vezes utilizo o Nikon, eu utilizo ele também, certo, gente? Mas o meu principal é o YN622C. E o softbox, que eu tenho softbox aqui, ó, deixa eu sair da cena, mas vou voltar de novo. Ó, meu softbox, gente. Eu tenho esse softbox aqui, que ele é feito para speedlight. Ele tem um encaixe, que eu vou mostrar para vocês na aula prática, vou mostrar como que monta, né? Ele tem um encaixe que entra lá o meu 580 ou o meu 550, o flash que eu estiver utilizando, e ele funciona fora da câmera, né? Eu consigo disparar através dos meus rádios ele fora da câmera. E, gente, é muito bom esse soft para retrato, tá? Quem quer fotografar corpo inteiro tem que ter no mínimo 2 dele. Um só não adianta para corpo inteiro, tem que ter no mínimo 2. Até eu ouso dizer que seria um ideal 3 para fotografar de corpo inteiro. Mas quando a gente quer fazer um retrato fechado, tranquilamente dá para fazer com esse aqui. Mas então, Alan, né? Você usa então esses equipamentos. É necessário ter tudo isso para fotografar casamentos e ensaios? Não, gente. Para os casamentos que eu fotografo, os ensaios que eu fotografo, é necessário, porque ele exige uma máxima qualidade. Não estou dizendo que os ensaios e os casamentos que vocês fotografam não precisem. Todos precisam, mas tudo depende do investimento que o cliente estiver fazendo. Como o cliente, quando me contrata, ele está fazendo um investimento relativamente alto, eu preciso ter a máxima de qualidade. Mas antes, no início de carreira, eu utilizei muito a XTI, a T1i e outras câmeras básicas. E consegui, por incrível que pareça, ser premiado com uma T1i, gente. Nada é impossível, basta o quê? Basta aprendermos técnicas novas, né? Eu sempre falo, não gaste seu dinheiro em equipamento que você não precisa. Invista seu dinheiro em conhecimento e aprenda técnicas novas. Isso é o mais importante. Por exemplo, aqui, ó, gente, eu estou com uma câmera T1i com a 1740. Um investimento que na época deu mais ou menos R$3.000 com o flash. Não é investimento caro, é um investimento razoável, né? Deu um pouquinho mais, com o flash deu os 4.000. É um investimento razoável, mas que eu consegui uma máxima de qualidade, porque eu buscava técnicas novas a todo momento, né? Olha só outra foto com T1i com a 1740. Essa foto foi premiada num concurso internacional. Eu concorrendo com fotógrafos com Mark III, Mark II, tudo câmeras full frame, lentes L, lentes top, e eu fui lá com a minha 1740 com a minha T1i e consegui ficar em 11º lugar. Gente, mais uma vez, é possível fotografar com qualquer equipamento que vocês possuam. Essa aqui então, ó, uma XTI, gente. Esse casamento eu utilizei uma XTI com uma 1635. Alan, mas deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Você usava as câmeras básicas, mas com lentes boas. Sim. Tá? Qual é a minha grande dica, grande sacada? Invista primeiro em lentes boas. Depois que você investiu em lentes boas, comece a investir em corpos melhores. Por quê? O que leva a nossa imagem, né, a nossa luz até o sensor? Não é a lente? Então nós precisamos ter uma lente boa. Não adianta nada nós termos uma 5D Mark II, uma 6D, com uma lente do kit. Inclusive eu vou mostrar um slideshow agora para vocês, somente com câmeras, né, com fotos com câmeras cropadas. Dê uma olhadinha aí.
Viram, né, gente? O que é essencial, então, termos para fotografarmos bem, tá? Eu gosto de brincar que o essencial é o que nós já possuímos, tá? A câmera que você possui já é o essencial, a lente que você possui já é o essencial. Eu fotografei um ensaio aqui em estúdio da Bárbara, que eu vou mostrar para vocês, um pequeno making-off e as fotos que eu fiz no slideshow. Eu vou mostrar para vocês, eu fotografei com uma Nikon D60, tá? Uma Nikon D60 e uma D80 com uma lente 18-135, gente. Tá? Com uma lente do kit, uma lente que inclusive estava com um pouquinho de desvio de foco, mas eu consegui fotografar e ficou um resultado satisfatório, tá? Com uma D80 e uma 18-135. Então, a questão não é o equipamento, a questão é o quê? É saber utilizar o equipamento da melhor forma. E no ensaio externo dela, eu utilizei uma T2i com uma lente 18-55. Eu fiz algumas fotos com uma lente 50-1.4, eu tentei conseguir emprestado uma 50-1.8, mas não consegui. Mas eu fiz várias fotos com a 50-1.4 e o resultado ficou bem bacana também, gente. Então, mais uma vez, o equipamento essencial é o que a gente já possui. Então, não invista em equipamento antes de saber o que o seu equipamento pode lhe fornecer, né? Pode lhe propiciar. E também antes de saber técnicas novas. Às vezes nós achamos que comprando equipamento novo a nossa fotografia vai melhorar. Às vezes não é o equipamento, gente. Às vezes é o problema, é a nossa falta de conhecimento. Então invistam em conhecimento, invistam em cursos, workshops, palestras, livros. Melhorem a sua fotografia, estudem muito. Isso é o primordial para nós melhorarmos. Quando eu comecei a fotografar aos 22 anos, eu pensei o quê? Quanto mais eu estudar, melhor serão minhas fotos e mais clientes eu vou ter. E foi assim que aconteceu comigo, gente. Quanto mais eu estudava, mais eu melhorava minhas fotos, mais clientes eu conquistava. E isso é uma lei natural de tudo. Quanto melhor é o seu trabalho, mais clientes vão buscar o seu trabalho. Mas voltando aqui ao curso, né? Quais são os equipamentos essenciais para mim, gente? Primeiro de tudo, um cérebro pensante. Tá? Todo mundo tem cérebro, né? Todo mundo tem cérebro, mas nem todo mundo utiliza ele para pensar. E tem que pensar, gente, principalmente quando a gente está fotografando, né? Nós temos que decidir a abertura, velocidade, ISO, nós temos que ver o que o nosso fotômetro está enxergando, se tem muito preto, se tem muito branco, se a gente tem que começar para menos, começar para mais, tudo nós temos que pensar. Então, o primeiro de tudo e essencial é um cérebro pensante. Depois uma câmera, qualquer câmera, a câmera que você possuir já está excelente. Uma lente, gente, qualquer lente que você possuir, pode ser a 18-5? Pode. Dá para fazer fotos boas com a 18-5? Dá. Claro que vamos ter limitações, mas dá para fazer fotos bacanas, gente. Basta o quê? Basta termos conhecimento, sabermos o que estamos fazendo. E além de uma lente, né, também uma fonte de luz. Gente, pode ser a luz ambiente? Pode ser um flash? Pode ser a luz do sol? Pode ser um LED de $30? Pode, gente. Tá? Só que com um LED de $30 a gente vai perder um pouquinho de tempo corrigindo o balanço de branco depois. Mas pode, desde que tenhamos uma fonte de luz boa e que saibamos utilizar ela. Né? O importante é saber utilizar ela. Né? Não tem mistério na fotografia. O grande mistério é saber utilizar o que nós temos à nossa disposição. Isso é o mais importante. Mas, Alain, você já mostrou mais ou menos o que aborda esse curso, falou sobre equipamentos e tal, mas eu queria saber o conteúdo prático desse curso. Bom, simples, gente, o conteúdo é luz. Tudo que eu sei sobre luz eu vou contar para vocês, eu vou falar para você, eu vou explicar para você, eu vou explicar também as minhas principais fotos, quais fotos que eu mais gosto e principalmente as fotos que eu mais utilizo e as que já foram premiadas. Eu vou mostrar para vocês como que eu pensei para fazer aquela imagem, que luz que eu utilizei, que lente que eu utilizei, que câmera que eu utilizei, qual foi o horário que eu fiz aquela foto, por que eu fiz aquela foto naquele horário, por que eu decidi aquela composição, tudo isso eu vou falar durante o curso. Nós vamos abordar técnicas de composição, técnicas de luz, luz contínua, luz ambiente, luz do flash, vamos falar sobre planos de cinema, né? Plano geral, plano conjunto, plano fechado, vamos falar sobre vários conceitos, ângulos de câmera, over the shoulder, plongé contra plongé e muito mais. Esse curso está previsto para ter 6 vídeos, tá? Este é o primeiro dos 6. Esse é gratuito para todos assistirem, para saberem mais ou menos como que vai ser o curso, e os próximos serão pagos. Quem quiser comprar o curso, basta acessar lá escoladefotógrafos.com.br/online e adquirir hoje mesmo este curso. Um grande abraço e até o próximo episódio. No próximo episódio falaremos sobre luz dura e luz suave. Fique ligado!